Em uma escola, ouviu-se um grito de uma classe dizendo que o potencial desperto do Liebei é igual a zero. Essa era a terceira escola de ensino médio de Kinshin, no salão onde ocorria o despertar das crianças. Um rapaz de cabelos brancos curtos e olhos azuis, da cor do céu, estava com um rosto pálido, olhando para o resultado na tela ao seu lado. Na parte inferior dessa tela, há outra tela pequena que mostra o potencial. E agora eu tenho 0%. É claro que isso chocou tanto ele quanto aqueles que o olhavam. Não aqueles que simplesmente não acreditavam, mas alguns se vangloriavam. Alguém da multidão, de cabelos castanhos, disse que, com 0 de potencial, o protagonista foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Outra garota da multidão olhou para o rapaz com tristeza e um pouco de nojo e disse que ele era realmente azarado. Mas a terceira escola secundária Kinshin foi ainda mais azarada porque a maldição de Deus apareceu bem aqui. Depois de um incidente desses no ar, foi chamada ao diretor. Ele era um homem mais velho, com cabelos brancos penteados para trás, rugas no rosto e de óculos. Olhando para ele por um segundo, o diretor ajustou os óculos e disse: "Esse é o tipo de pessoa que sabe que seu potencial é zero. E isso, por sua vez, significa que no dia em que acordar, ele não conseguirá acordar. Portanto, para preservar a reputação da escola e o fluxo de alunos, eles simplesmente terão de excluir." Ao ouvir isso, o menino de cabelo branco se apavorou e foi para trás. Mas, quando voltou a si, imediatamente gritou sobre o motivo pelo qual deveria sair. Se a gerência não estabeleceu uma regra em que se vê que, pelo fato de um aluno ter um baixo potencial, ele deve ser expulso. Mas é claro que eles não o ouviram e o expulsaram no caminho para o portão. Uma pedra foi atirada em sua cabeça, e foi por isso que o abrigo foi embora e o cara irritado se virou e perguntou quem tinha feito isso. É claro que ele viu uma multidão de estudantes que gritavam para ele sair. Um deles, particularmente feio, com cabelo ruivo curto, olhos pequenos estreitos e sardas na parte superior do nariz e das bochechas, franziu a testa e disse que aquele que havia sido amaldiçoado por Deus deveria ir embora da escola. Esse rapaz, assim como os outros presentes, estava vestido com roupas de ginástica. Outra pessoa gritou para que esse rapaz fosse expulso mais rápido, pois ele é o amaldiçoado e pode trazer má sorte. Talvez ele até faça com que Deus os perceba e os amaldiçoe. Todos o amaldiçoaram e gritaram para que ele fosse embora. Enquanto todos faziam isso, alguém gritou para que parassem. Era como conhecer uma beleza. Com 2 rabos de cavalo amarrados em lindos laços cor-de-rosa, seu cabelo sedoso brilhava dourado sob os raios do sol e chegava até abaixo das costas. Seus olhos carmesim, que brilhavam com ingenuidade e severidade, olhavam para as pessoas com severidade. Ela usava uma jaqueta branca e uma saia carmesim. Esse é o uniforme escolar da escola. Ela olhou para todos e gritou para que parassem de xingar o pobre coitado daquele jeito. Como eles podem ser tão rudes com o colega que estudou com eles por 3 anos? Um rapaz de cabelos e sobrancelhas azuis virou para a garota cujo nome era Liao e disse a ela para não se aproximar dele porque ele era o amaldiçoado por Deus. Se ela não tomar cuidado e se aproximar demais dele, poderá ser infectada por ele e também se tornar a pessoa amaldiçoada por Deus. E ela também pode não acordar. A garota, que não estava ouvindo o que eles diziam, aproximou-se do rapaz, inclinando-se levemente em direção a ele, disse seu nome. O rapaz, ao ver a garota tão perto, corou de vergonha. Ela, sorrindo, disse-lhe que não desistisse, pois poderia ser um erro. E mesmo que não tenha sido um erro, isso não significa que ele não fosse capaz de despertar. O potencial desperto alto ou baixo só pode ser usado como referência na história. Houve muitas pessoas com alto potencial que falharam no despertar, e pessoas com baixo potencial que receberam bênçãos divinas. A moça falou com um sorriso e o rapaz, coçando a cabeça, disse que ela estava certa quanto ao potencial desperto. A fé e o talento estão fortemente ligados e ele não acredita nesses deuses. Há cerca de 3.000 anos, muitas criaturas poderosas e desconhecidas apareceram neste mundo. Elas eram muito ferozes, envoltas em chamas ou formidáveis, com garras e dentes afiados. As pessoas, é claro, tentaram destruí-las com a ajuda de tecnologia, armas, tanques, ogivas e muitas outras coisas. Mas nada adiantou, devido ao desespero. Eles até usaram armas nucleares, mas nem isso destruiu a fera. Agora, a radiação do mundo fez com que a fera sofresse mutação mais uma vez e se tornasse mais forte. Assim, as pessoas caíram em uma situação ainda mais difícil. Os monstros foram destruídos, as cidades criaram úteros para si mesmas e capturaram os últimos abrigos de pessoas entre todas essas criaturas. Nasceram os 4 reis bestiais. É claro que eles eram considerados os mais fortes, e ninguém poderia detê-los sob o comando desses reis. O território humano foi capturado em pouco tempo, percebendo-se que todos estavam condenados. As pessoas começaram a esperar por sua completa extinção e a salvação para elas foram as estátuas divinas que subitamente caíram
caíram do céu. Aquele dia foi fatídico. Estátuas semelhantes a meteoritos caíram no chão e as pessoas começaram a adorá-las, considerando isso um sinal do céu. As pessoas começaram a adorar as estátuas e a orar sobre elas. E, de repente, perceberam que haviam recebido mais força do que o normal. Uma das estátuas, que representava uma bela mulher em trajes japoneses, foi colocada em um ornamento e o templo foi construído ao redor da estátua. Tendo aprendido os padrões, eles começaram a orar constantemente para essas estátuas. Graças a isso, muitos outros despertaram. Mas há outros conceitos, como o potencial de despertar. As pessoas com alto potencial de despertar têm uma grande chance de despertar durante o dia do despertar. Até o momento, as pessoas com baixo potencial sabem que não serão despertadas. Portanto, essas pessoas têm de viver como pessoas comuns. As pessoas com um potencial igual a 10 ou inferior são consideradas pessoas malditas. Esses são aqueles que são encontrados e punidos por Deus. Embora 3.000 anos tenham se passado, todos ainda dependem do poder divino. Todos, é claro, exceto ele, que tem uma habilidade especial. E agora ele disse mentalmente ao sistema para verificar as informações sobre essa pessoa. Olhando para a garota, ele pensou internamente que, embora ainda não pudesse acordar, ele era dotado de um sistema desconhecido que poderia ser considerado uma bênção oculta. Quando ele a utilizou, uma janela apareceu acima de Liao. Primeiro veio o gênero, que, obviamente, era feminino. Em seguida, o nível que dizia que o rapaz não tinha autoridade suficiente para visualizar e, por último, um certificado sobre a garota. Dizia que ela era inteligente com sabedoria desenvolvida, especializada em coisas dedutivas. Usando uma pequena quantidade de evidências, ela conseguia descobrir a verdade. Portanto, era melhor não mentir para ela. Isso é o que estava escrito em sua janela de status. O protagonista transportado para cá com o sistema, e o objetivo dele é se tornar o mais forte, lutando e matando monstros para aumentar o nível. Andando pela rua e lembrando-se da escola e daqueles idiotas que o tratavam daquela maneira, ele não pôde deixar de reclamar deles. Mas então um sorriso de cobra se insinuou em seu rosto. Ele ainda vai lhes mostrar que não tem necessidade de ter a chamada bênção. Ele ainda seria capaz de se tornar o mais forte, sorrindo e rindo como um louco. Depois de alguns segundos, ele voltou a si e pediu ao sistema que mostrasse sua postura. Uma janela com um título apareceu na frente dele, que dizia que, se ele fosse um jogador, um aluno estava na linha de profissão e ele tinha o nível 1, sendo a mesma coisa para sua força, defesa, destreza e sabedoria. Sorrindo maliciosamente, ele disse que as pessoas têm de trabalhar muito e por muito tempo para se tornarem mais fortes com um talento fraco. Elas desistem no estágio em que não serão capazes de alcançar o topo. Mas ele não precisa de tudo isso. Ele só precisa acabar com os monstros e ganhar experiência que o ajudará a aumentar suas habilidades de luta. A partir de hoje, ele vai começar a matar os monstros levantando 2 dedos. Ele os apontou para os inimigos e gritou bem alto que seu caminho começaria com eles. É claro que os inimigos não eram criaturas formidáveis, ou pelo menos pequenas, eram apenas formigas. Depois de um belo golpe na mão, uma janela apareceu na frente dele com um aviso do sistema, que dizia que a formiga não era suficiente para aumentar o nível. Depois disso, outra janela apareceu imediatamente dizendo que o jogador havia perdido uma formiga e recebido 0,01 de experiência por isso. Depois disso, o sistema exibiu outra janela na qual oferecia ao jogador a opção de escolher uma maneira mais eficaz, levantando a mão até o queixo e acariciando-o levemente. Ele, como um grande pensador, disse que levaria muito tempo para derrotar uma por uma. Então, depois de remexer nos bolsos, ele tirou um pequeno spray para insetos e riu como o último idiota, dizendo que pelo menos ele o tinha. Bem, então tudo foi simples. Ele borrifou as formigas e o sistema imediatamente começou a lhe enviar janelas de notificação, todas ganhas por ele, dizendo que ele era uma formiga vencedora e que havia recebido 0,01 ponto de experiência. Sorrindo como um vilão, ele gritou, dizendo às formigas para terem medo do horror da superioridade dos humanos sobre elas. Naquele momento, um homem idoso com seu neto estava passando e viu a loucura desse homem. O neto, que usava uma jaqueta vermelha, perguntou ao avô que o irmão mais velho estava brincando com as formigas se o avô achava que elas estavam com medo. O velho disse que isso é verdade, então o garoto deve se comportar bem e não se tornar como esse cara. De repente, uma nova mensagem do sistema apareceu na frente do rapaz dizendo que o jogador havia perdido 100 chances e ativado uma missão secreta chamada Formigas são inimigas do povo. Era uma missão em que o jogador tinha que matar 10.000 formigas em 24 horas. E como recompensa, o sistema ofereceu a habilidade ANT Power. Em seguida, ela lhe perguntou se ele queria aceitar a missão ou não. Radiante com isso,
ele aceitou imediatamente a tarefa e gritou que as formigas deveriam ter um cartaz quando o vissem, pois ele iria exterminá-las. Depois dessas palavras, 1 hora se passou e, já sem fôlego devido ao cansaço e ao trabalho, eu me virei para o sistema e disse que ela estava certa e que era uma perda de tempo diminuir as formigas para aumentar o nível, mas também era uma atividade muito exaustiva. Depois de cerca de meia hora, uma nova janela apareceu na frente dele, parabenizando-o pelo aumento de nível. Seu nível agora era secundário. Portanto, ele recebeu 2 pontos de habilidade. O sistema dizia que ele poderia acumular esses pontos depois de chamar seu status inato. Ele pensou muito sobre como gastar os pontos. Olhando para suas 4 estatísticas, todas tinham 1 ponto. Tendo pensado no fato de que a recompensa pela tarefa deveria ser a força da formiga, então essa habilidade deveria estar de alguma forma relacionada à força, o que significa que ele deveria aumentar a força. E quando adicionou os 2 pontos à força, ele se iluminou todo e disse que agora tinha mais força para exterminar as formigas e ficou muito surpreso. Naquele momento, o idoso e o menino estavam voltando dos parques e o menino disse que parecia que o irmão mais velho estava se divertindo hoje. E o velho disse que ele deveria ser obediente, estudar bem e também ficar longe dessas pessoas. E o velho pensou consigo mesmo que essa criança estava cuspindo por mais de 1 hora. O que diabos ele estava tentando fazer? Depois de um tempo, uma notificação do sistema apareceu na frente dele, informando que ele havia acabado com as 10.000 formigas e concluído a missão. E outra notificação o parabenizava por ter concluído a missão e, como recompensa, dava a ele a habilidade passiva. As formigas são inimigas das pessoas e a habilidade ativa poder das formigas, abaixando-se de alegria e gritando que finalmente havia concluído a tarefa. Ele decidiu analisar a passividade recebida do sistema. Ele examinou a descrição da habilidade passiva, que dizia que, no final, como se a formiga cheirasse o jogador, todas elas se tornariam agressivas e entrariam em um estado de fúria e, em seguida, atacariam o jogador. O jogador também tem um efeito que faz com que, quando ele é atacado por representantes de uma raça semelhante à das formigas, suas habilidades de combate diminuem em 50%. Depois disso, ele olhou para a habilidade que havia obtido. A força da formiga aumentou a força em 10 vezes e o tempo de uso foi de 3 minutos. Recarrega em 2 horas. Surpreso e encantado, o cara cerrou o punho e gritou que, se presumirmos que os monstros são mais fortes do que ele, e se ele ativar essa habilidade e aumentar sua força 10 vezes, ele vai ganhar um poder esmagador, gritando que isso era incrível. Ele imediatamente clicou no Explore, dizendo que o tempo gasto não foi em vão. Ele fechou os olhos pensando que algo aconteceria, mas nada aconteceu. Levantando os ombros, ele disse que valia a pena experimentar essa habilidade. Assumindo a pose de um artista marcial, ele ativou a habilidade e atingiu a árvore que estava próxima. Com um golpe, a árvore foi completamente destruída. Olhando para ele com surpresa, ergueu o punho e disse que, se o atingisse, Tyson não conseguiria se defender. O rapaz, como sempre, estava caminhando em direção à escola quando sentiu algo voando em direção à sua cabeça e, sem se virar, agarrou o objeto, que acabou sendo uma pedra. Ele franziu a testa para a pedra e então ouviu alguém. Era o cara de cabelo ruivo e curto, com sardas no nariz e nas bochechas. Ele disse com desagrado que não havia acertado. Portanto, parece que a sorte ainda não o abandonou. De qualquer forma, ele perdeu quando Deus o amaldiçoou e ele quer que esse cara seja expulso daqui. Vendo que o protagonista não tinha ido embora, ele gritou para o protagonista sair da escola logo, mas com facilidade Ebei esmagou a pedra. Ao verem isso, os olhos dos agressores saltaram de suas órbitas, mas eles não tiveram tempo de fazer nada. Ouviu-se o som da mochila batendo no chão, e, 1 segundo depois, o cara de punho cerrado foi até o de cabelo vermelho. O punho se chocou contra o estômago do valentão e ele caiu no chão com o rosto pálido e maldizia que aquilo era impossível. E Ebei é amaldiçoado por Deus. Como ele pode ter tal poder? Com um sorriso, ele disse que ele ainda não tinha entrado em ação com força total e é melhor esse cara não mexer com ele. Sorrindo, ele virou a cabeça para o agressor e disse que, em primeiro lugar, ele seria despertado. E, em segundo lugar, se o agressor não tivesse o suficiente dessa vez, da próxima vez ele não sentiria pena dele. Depois, colocando as mãos nos bolsos da calça, ele gritou que aqueles que não estivessem satisfeitos poderiam dar um passo à frente. Então, abaixando-se, pegou a bolsa enquanto os outros valentões que gritavam para serem resgatados corriam em todas as direções. Por fim, ele chamou de um bando de idiotas. Naquele momento, Lai viu essa situação da janela do segundo andar e disse que Ebei tinha esse poder mesmo antes de despertar, o que a surpreendeu muito. Na mesma escola secundária de Qingshen, em uma das classes, o protagonista estava sentado pensando em algo próprio até que um professor com cabelo roxo curto e penteado e de óculos redondos se dirigiu a todos os alunos. Ele disse que, outro dia, na cidade de Qingshen, foram descobertos 2 homens sem rosto. Descobriram-se pessoas sem rosto,
Então o professor pediu a todos que fossem muito cuidadosos e atentos. A polícia, é claro, vai os eliminar. Portanto, os alunos não devem interferir com eles. Pensando no que o professor disse, Liebei lembrou das informações sobre os sem-rosto que ele conhecia. Os sem-rosto eram criaturas classificadas que receberam esse apelido por causa de seu rosto, um corpo alto e comprido ao toque, cheio de cimento. Quando uma pessoa encontra um sem-rosto, ela nunca deve olhá-lo na cara. Caso contrário, ele começará a perseguir essa pessoa antes de matá-la, não importa quanto tempo leve. O professor continuou dizendo que, apesar da força, as criaturas sem rosto são lentas. Portanto, se alguém se deparar com um sem rosto, deve entrar em contato com a polícia. Olhando para o caderno, até eu pensei que este mundo estava se tornando cada vez mais perigoso. Portanto, ele deveria aumentar sua força mais rapidamente. Mas o método de abate se mostrou ineficiente à noite em sua casa. Ele pegou uma faca, foi até o galinheiro e começou a cortar as galinhas que estavam lá. É claro que o sistema imediatamente lhe enviou uma notificação dizendo que ele havia matado uma galinha. Por isso, recebeu um ponto de experiência. É claro que havia um número limitado de pessoas que pegavam uma galinha pelo pescoço. E eu disse que matar galinhas lhe dá mais experiência, mas ele não tem muito dinheiro para comprar galinhas. Então, uma notificação apareceu na frente dele, dizendo que o jogador havia matado uma criatura com habilidades de combate. Assim, o inventário foi ativado. Depois disso, apareceu a seguinte notificação, informando que o jogador havia perdido novamente uma criatura com habilidades de combate. Então, a loja do sistema foi ativada e a última notificação dizia que o jogador devia acabar com uma criatura com habilidades de combate para poder abrir a mochila. Então, o sistema de troca de ouro foi ativado. A proporção de barganha era de 1 para 100. Ao ver esses bônus, o rapaz ficou agradavelmente surpreso e, coçando o queixo, disse que parece que ele precisa acabar com as criaturas com habilidades de combate, então o sistema mostrará as suas características. Olhando para a janela com a última notificação, ele pediu ao sistema para abrir o intercâmbio e imediatamente um maço de dinheiro apareceu na frente dele. Ao ver isso, o sujeito com os olhos de forma de coração olhou para o dinheiro e pensou consigo mesmo que, quanto mais habilidades de combate a criatura que ele mata tiver, mais experiência e dinheiro ele receberá. Além disso, o ouro pode ser convertido em dinheiro real. Como esperado, o uso correto do sistema para matar as criaturas mais fortes é assim. Com esse dinheiro, ele poderia comprar ainda mais galinhas. Era mais um passo para se tornar o mais forte. E tudo começou com as galinhas no mercado. Ele foi até o galinheiro e tirou um maço de dinheiro. Entregou-o a ele e disse brilhantemente que queria comprar todas as galinhas que o dono tinha. O proprietário, com um bigode curto e vestido de açougueiro com avental, estava matando uma galinha e, ao ver um maço de dinheiro, ficou estuporado. É claro que, depois de vender tudo, o cara arrastou as galinhas para fora e, ao encontrar um beco deserto, pegou uma faca e a ergueu com um sorriso demoníaco, olhando para as galinhas. E assim, com as notificações do sistema, que dava um ponto de experiência a cada morte, apareceu uma notificação do sistema dizendo que ele havia subido de nível e que seu nível atual era 3. O sistema o parabenizou por aumentar o nível e, como recompensa, deu-lhe 2 pontos de habilidade e disse que ele poderia acumulá-los. Sorrindo como um idiota, o cara disse que tudo isso era bom, mas acabar só com galinhas não lhe dava tanta experiência. De repente, ele ouviu passos, e com olhos vermelhos enlouquecidos e uma faca nas mãos, virou-se e perguntou quem estava ali. Então ele viu uma garotinha de cabelos vermelhos e olhos azuis, com uma roupa rosa simples. A menina, ao ver o rapaz, virou-se e, com lágrimas nos olhos, chorou alto e saiu correndo, dizendo que ali estava um pervertido. O cara, sem entender nada, inclinou a cabeça. Foi então que apareceu uma mulher furiosa, de olhos vermelhos, vestindo camiseta rosa, calça jeans preta e um esfregão nas mãos, gritando que ele ousara cobrar sua filha. Ela olhou para o garoto, com raiva, e o Liebei, surpreso, recuou, dizendo que não havia feito nada. E então ele começou a se justificar dizendo que se tratava de um grande mal-entendido. Mas a mulher, com raiva e loucura, nem sequer ouviu e levantou o braço, gritando que ele deveria receber o que merecia. E, depois de alguns minutos, o garoto estava todo detonado com galos na cabeça e olhos inchados e Liebei disse com dificuldade que aquilo era apenas um mal-entendido. O cara pensou consigo mesmo que não faria mais isso. Cortar galinhas para subir de nível é uma tarefa muito longa. Além disso, ele parece um pervertido, então precisa encontrar outra maneira mais rápida de subir de nível. Ao mesmo tempo, ele ouviu alguém dizer que alguém tinha renunciado de novo ao matadouro da família antiga Kian. Ele continuou falando, dizendo que tinha ouvido que o açougueiro tinha quebrado os braços e que isso era realmente um incômodo. Olhando para cima, viu um homem de cabelos amarelos e corpo magro que fumava um charuto e usava camiseta rosa e calça jeans preta, junto de um cara gordo com a cabeça raspada e olhos estreitos, que estava tomando cerveja,
disse que o negócio do matadouro era muito bom, mas agora há poucas pessoas lá, e o outro diz que ficará completamente sem trabalho depois de ouvir sobre o matadouro. O protagonista percebeu que essa era a melhor opção, como, em geral, ele mesmo não pensou nisso antes. Aproximando-se de dois caras, com o rosto amassado e uma faca na mão, ele olhou para eles e perguntou se podia perguntar alguma coisa. Mas aos olhos desses dois rapazes, ele parecia algum tipo de assassino ou fantasma, o que os fez gritar de medo e fugir dele, dizendo que ele era um fantasma, quase chorando. O cara pediu para eles pararem porque só queria perguntar sobre o matadouro. No dia seguinte, eBay foi ao abatedouro. Como era de se esperar do abatedouro, carcaças de porcos estavam penduradas em uma fileira. Lá dentro, segurando um pedaço de seu currículo, disse que queria conseguir um emprego com o chefe desse lugar e que essa era sua candidatura na frente dele. Sentado em uma cadeira em frente à mesa estava um homem grande com uma camiseta azul. Atrás dele havia um suporte segurando as armas. O protagonista disse que ele tinha ouvido falar que a mão do açougueiro local tinha sido cortada. Ao examinar o currículo, o chefe acenou com a cabeça, mas olhou duvidosamente para o pedaço de papel, dizendo que estava tudo bem, mas ele tinha uma pequena empresa. Ao se aproximar, com fogo nos olhos, disse que não precisava do dinheiro do cara. Ele só queria tornar seu negócio lucrativo assinando um contrato com eles. Os olhos do chefe imediatamente se transformaram em dólares e ele perguntou, incrédulo, se estava dizendo a verdade. E eBay disse que ele só queria comprar muitas galinhas, patos e vacas deles para comer carne em preparação para o despertar. Ao ouvir que era por isso, o chefe imediatamente caiu em si, não acreditando, e franziu a testa. Quando lhe perguntaram o quanto ele era voraz, eBay sorriu e disse ao chefe para não se preocupar, pois ele tem muitos amigos e conhecidos. Portanto, isso vai lhe custar um bom dinheiro. Mas, é claro, ele tinha uma condição. O chefe perguntou desconfiado quais eram as condições, e o cara disse que o matadouro se tornaria seu campo de treinamento. Depois disso, os cadáveres das galinhas voaram em todas as direções e a janela de mensagem voou na frente do cara o tempo todo, dizendo que ele havia matado uma galinha e ganhado um ponto. Internamente, pulando de felicidade, ele disse a si mesmo que essa era uma sensação muito boa, porque essa era a melhor maneira de atualizar suas estatísticas. Então, em um determinado momento, ao parar, ele se virou pensando que, quanto maior o animal, mais experiência haverá, o que significa que as vacas são mais lucrativas. Ao se virar, ele viu uma vaca que estava comendo verduras e ela, ao ver o olhar sanguinário do cara, ficou assustada, sorrindo como um demônio. O homem disse à vaca que a culpa não era dele, mas era seu dever, porque o açougueiro tem o dever de matá-las para comer carne. Além disso, ele ganha pontos por cada animal abatido e já bombeou a vaca. Percebendo as más intenções do cara, em nível de instinto, ele pulou para fora do portão e decidiu fugir daqui. Ao ver isso, eBay ficou furioso e gritou que, mesmo que a vaca pulasse para fora do curral, ele não escaparia, pois a mataria com as próprias mãos, e não importa como. E agora a vaca precisa parar, mas não para de fugir mais. O cara, como uma faca, começou a perseguir a pobre vaca, e ela acelerou o passo horrorizada depois de bater em outra porta. A vaca finalmente ficou encurralada pelas paredes, e o protagonista afirmou que não havia como escapar dele, e correu para a vaca com as palavras que ela deveria morrer e a parte ao meio, de costas para a vaca batida, como se fosse um herói. E eBay disse que essa vaca estúpida tentou parar seu coração nobre e sádico, mas não deu certo. Ri alto como um louco e me senti muito bem. E quando uma janela apareceu na frente dele com o fato de que ele havia perdido uma vaca, graças a isso, ele ganhou experiência e as informações sobre a vaca também foram exibidas na janela com a descrição da vaca e seu nível, que era de 5 habilidades de combate iguais a 30, bem como um certificado sobre sua aparência, que dizia que as vacas têm um caráter peculiar, por isso é melhor não tocá-las. Ao ler a descrição da vaca, o cara estava pensando que, quando ele mata uma criatura com muitas habilidades de combate, é mais rápido para ele evoluir. O chefe, que viu tudo isso sem acreditar em seus olhos, disse que não achava que o cara se acostumasse tão rapidamente. Ele parece ser um açougueiro nato. Nesse momento, um rugido selvagem soou de repente e eBay, que o ouviu, imediatamente perguntou ao careca o que eram aqueles sons terríveis. O rapaz corou e disse com um sorriso que não achava que existissem tais criaturas aqui. Olhando para o chefe careca, ele disse, com um brilho nos olhos, que nunca as tinha visto. Será que ele poderia dar uma olhada nele agora? E, depois de alguns minutos, eles estavam em frente a uma jaula na qual havia um lobo enorme com um olho, que, por sua vez, estava vermelho vivo, cheio de raiva ou fúria. O pelo do lobo era azul, mas os olhos eram enormes. O cara, é claro, olhou imediatamente para as informações na janela acima do lobo e disse que era um lobo ciclope. Seu nível era 10 e suas habilidades de combate eram 120. Ao vê-lo,
Fiquei chocado. Ele disse que a pressão é incrivelmente assustadora. Então era aquela fera. Apesar dos inúmeros ferimentos, ele ainda é bastante forte. Havia também uma característica das criaturas na janela que dizia que os lobos ciclopes se misturavam com grande velocidade em grupo. Eles têm um espírito de equipe muito bom. Com a força atual do hospedeiro, se você enfrentar, você só encontrará a morte. Você não terá nem chance de escapar. Olhando com complacência para o recém-chegado, o chefe perguntou se ele havia se acovardado. Afinal de contas, essa criatura foi capturada por um de seus parentes. A carne dessa fera é muito saborosa e pode ser vendida por uma grande quantia. Olhando para o lobo, a única coisa que Ye-Bei pensou era que ele deveria comprar esse lobo e ganhar experiência com um sorriso. Ele cutucou o chefe com o ombro, dizendo que tem um amigo que quer comprar essa fera. Então, qual é o preço dele? Levantando o dedo indicador, ele disse que se tratava de uma criatura de alto nível, de modo que custava pelo menos 15 mil. Ouvindo sobre o valor, cara estava suando. Por que mais? 15 mil? Ele não tinha nem 10, mas a tentação era forte. Ao se virar e ver toda a ameaça do lobo, ele não pôde deixar de pensar no momento em que estava vencendo e ganhando muita experiência e dinheiro. Então, por que ele não se livra disso agora mesmo? Olhando para o chefe, ele disse que sabe que esses animais selvagens são muito fortes. Então, ele pergunta ao chefe se pode testar suas habilidades com ele. O chefe, surpreso, ficou chocado e disse: "Não seja estúpido, pois ainda é uma fera selvagem." Sorrindo como um louco, ele disse ao chefe para não se preocupar, pois sempre tinha um as na manga, pegando sua adaga. Ele achava que essa arma era seu cartão de visitas. Ye-Bei então deu uma olhada na descrição da adaga na janela. O nome da espada era o tipo de cortador de gordura, e ela dava mais 10 ao poder de ataque. E ele tinha a sensação de que logo aumentaria o nível. Assim, ele se aproximou do lobo, que, ao ver o inimigo, rosnou e também se aproximou do cara. Mas, por causa das correntes, ele parou e rosnou, aproveitando o momento. O protagonista disse que essa era a hora e usou o poder das formigas, e nesse momento o chefe gritou para ele olhar para trás. Mas o cara que estava se esquivando das patas do lobo acabou ficando debaixo da barriga dele e esfaqueou o monstro com uma adaga, fazendo-o cair morto. Sorrindo, ele se virou para o chefe e disse que ele era muito corajoso. Não era? Ver o monstro deitado e morto, coberto de sangue? O chefe gritou que não havia problema em olhar para o lobo. Ele disse que uma vez era um lobo ciclope ferido e que ele não o havia matado. Com a mão afiada, dando um tapinha no ombro do rapaz, o chefe disse que ele era muito corajoso e que merecia ser o açougueiro deles e que, portanto, de agora em diante ele trabalharia para eles em seu tempo livre. É claro que o elogio do chefe foi bom, mas não dependia dele agora, pois 2 janelas apareceram à sua frente dizendo que ele havia passado de nível e recebido 2 pontos de uma janela e mais 3 de outra janela por ter subido de nível. Surpreso com o fato de ele ter tropeçado em apenas 2 níveis, ele disse mentalmente que isso era impossível. Havia tão pouco para cair da criatura. O sistema deveria ser mais generoso e, com suas palavras, uma nova janela apareceu na frente dele com os parabéns por ter recebido a arma chamada Garras do Lobo. O certificado dizia que ela dava 50 de poder de ataque e que seu requisito era o nível 10, visto o requisito de nível. O cara pensou que não estava crendo que tinha um requisito de nível 40, pois ele tinha apenas o nível 5, e pensar que eu poderia ter dito habilidade agora, diz o protagonista. O chefe da raposa que o interrompeu disse que se tratava de um lobo ciclope, então ele deveria pagar 50 mil dólares e não fazer perguntas do tipo por quê? Após escutar isso, Ye-Bei entregou o dinheiro e disse que, se mais criaturas fossem trazidas para eles novamente, ele não deveria se esquecer de avisá-lo. O chefe assentiu, levantou o polegar e disse que não tinha problemas. Na terceira série do ensino médio da escola Qingshen, na classe de Unite, ele se sentou e brincou com uma caneta pensando em suas aventuras. Ontem ele cortou um lobo ciclope, então hoje ele terá uma refeição saborosa para o jantar. Enquanto pensava sobre os assuntos dos últimos dias e o que comer, o professor de óculos disse que hoje eles estudariam 2 tipos de profissões: mestre de habilidades de combate e fantasmas, 2 profissões que contribuíram para o despertar deles. Em resumo, o mestre de habilidades marciais distribui cada chave visualmente e os fantasmas as tratam. Enquanto o professor falava sobre o despertar, Ye-Bei estava pensando que há muitas coisas boas na loja do sistema, mas ele não tem ouro suficiente para comprar. Não havia diferença, experiência ou dinheiro. Ele tinha que conseguir mais criaturas para obtê-las e aquela pequena lanchonete não poderia ajudá-lo a se desenvolver no futuro. O Ye-Bei estava sendo atormentado por essas perguntas. Alguém o cutucou no ombro, fazendo-o se virar. O rapaz viu Liao, uma garota de bela aparência, cabelos dourados e olhos cor-de-rosa de Yao, que lhe perguntou por que ele não estava escrevendo, pois isso vai o ajudar a despertar. Sorrindo e com uma atitude positiva, o rapaz fez um sinal de positivo e disse a ela que não se preocupasse,
pois ele acordaria de qualquer maneira. Então, Liao, olhando para ele com preocupação, perguntou-lhe quem ele queria se tornar. No mesmo momento, alguém jogou o giz, que atingiu o rapaz bem na testa. O professor olhou para ele com severidade e disse-lhe para não falar durante a aula. Finalmente, a aula terminou com o professor desejando a todos um bom dia. Os alunos saíram em seguida. Claro, você sabe, Ye-Bei também saiu. O rapaz caminhava calmamente sem preocupações. Mas como Yao olhou para ele com uma cara de preocupação, ela se perguntou por que ele estava tão preocupado, já que era o chefe da turma. Ela deveria ajudar seus colegas de classe. Cerrando os punhos, ela acenou com a cabeça para si mesma e seguiu Ye-Bei. Ye-Bei estava andando pela rua e a garota que estava escondida no poste, depois na parede, olhou para ele. Por alguma razão, ele sorriu e disse que começaria a partir de hoje. Liao, vendo-o tão alegre, não entendeu por que ele estava se comportando daquela maneira. Ye-Bei parou perto de uma porta verde e gritei: abre-te, Sésamo, e a garota pergunta por que Ye-Bei está olhando para este lugar suspeito, imaginando o que aconteceria em seguida. Ao se aproximar da porta, a garota a empurrou levemente e se perguntou com interesse o que havia lá dentro. E quando a porta se abriu, ela viu algo que não deveria ver. Por causa disso, ela desmaiou de choque e horror. E, algum tempo depois, a garota começou a acordar. E, nessa luz, apareceu uma silhueta humana. A garota se sentiu estranha e viu as mãos de alguém em sua direção, percebendo para onde elas estavam indo. Ela imediatamente se levantou em choque e bateu no pervertido, gritando para que ele tirasse as mãos. Você sabe quem foi atingido com toda a força? Voou e se espatifou no chão? É difícil dizer que foi ele. A chefe confusa gritou com o rapaz, perguntando o que ele queria fazer com ela. O homem enfurecido gritou com a garota, dizendo que ela achava que era mais difícil perguntar do que segui-lo. Ele estava esquartejando um porco e ficou coberto de sangue. E então ela entrou sem ser convidada. A moça virou a cabeça e viu um porco morto sobre a mesa de corte, então ficou envergonhada. O rapaz disse que não sabia que ela poderia desmaiar ao ver sangue e que ele não tinha escolha. Ele teve que checar os batimentos cardíacos dela para prestar os primeiros socorros, ficando toda avermelhada pelas palavras do cara. A garota gritou que já tinha desculpas suficientes e pensou consigo mesma: quem sabia que esse cara estava trabalhando aqui? Então, olhando para o rapaz com preocupação, a garota perguntou se ele tinha vindo aqui para ganhar dinheiro extra. O cara, que brilhava graças aos raios de sol da janela, abrindo os braços, disse que dava para ver. Ele era pobre, então trabalhava como açougueiro. Ele perguntou por que ela tinha vindo. A garota, percebendo que estava em uma situação embaraçosa, imediatamente inventou uma desculpa dizendo que a turma deles iria ao museu amanhã. Então, ela veio dizer ao rapaz que não se esquecesse disso e pensou consigo mesma que não poderia dizer a ele que estava preocupada com ele. Em seguida, ela acrescentou que eles não iriam mais lá depois dessa vez, então ele não deveria perder a aula de história. De repente, ao ouvir sobre o museu, o rapaz ficou pensando: e é isso mesmo, embora ele esteja neste mundo há muito tempo, mas ele não conhece sua lei. Batendo em seu peito, o cara disse à garota para não se preocupar, pois ele viria pessoalmente. Mas a garota deveria mudar de expressão. A moça se virou e disse que havia contado tudo a ele e que iria embora. Mas, ao parar em frente à porta, ela se virou para olhar para o rapaz com um olhar sedento de sangue e disse que, se ele não quisesse morrer, não deveria contar nada a ninguém sobre o dia de hoje. Com o rosto pálido, o cara disse que não faria isso. A garota bateu a porta e saiu. Depois de um tempo andando, ela parou de repente e caiu de joelhos, segurando as pernas. Ela gritava que hoje havia aprendido algo terrível. No dia seguinte, dentro de um ônibus que corria velozmente pela estrada, o professor de óculos instruiu os alunos, dizendo que hoje eles iriam ao Museu de História para entender a origem das criaturas e o despertar. O ônibus era bastante espaçoso e, portanto, acomodava facilmente uma turma inteira e seus assentos eram bastante confortáveis para que os alunos pudessem aproveitar a viagem. Um dos discípulos disse que, sem o santo, todas as pessoas já teriam morrido há muito tempo. Portanto, glória ao santo. A segunda pessoa segurou a primeira e a segunda foi segurada por todos, enquanto Yao também estava entre eles e ela estava toda brilhante, representando o santo. Mas Ye-Bei estava indiferente, portanto, perguntou ao chefe se ela também era fã de deusas. E Yao, sorrindo, disse que é claro que sim. Ela até disse, um pouco envergonhada, que sonhava em se tornar uma delas e proteger as pessoas de todas as criaturas. Surpreso, Ye-Bei lhe disse que ela parecia ser bastante versada nesse assunto, e ela disse que antes disso havia lido muitos livros e histórias sobre vários deuses. Os deuses deram às pessoas o poder de despertar e proteger os outros das criaturas. O Ye-Bei, que era apaixonado por isso, disse que tinha muitas perguntas sobre os motivos de tudo isso. Por exemplo, se há 9 grandes cidades, por que a cidade deles não está entre as 9? A garota, que ouviu a pergunta, olhou para o rapaz como o último ignorante e perguntou se ele havia lido o livro. Então,
Por que ele estava fazendo perguntas tão estúpidas? Vários milhares de anos se passaram e essas duas estátuas originais desapareceram em algum lugar. E de onde elas e outras estátuas aparecem em nosso mundo? E que tipo de estátuas sem nome elas estão fazendo? Nada ainda. E não despertem as pessoas. Inclinando a cabeça, a garota disse que não sabia, embora a cidade deles fosse grande, mas achava que tinha algo a ver com a represa. Afinal de contas, sua cidade é conhecida como o refúgio dos condenados no mundo distorcido. E eBay ficou surpreso com essa declaração porque era muito diferente de sua vida anterior. Não mais do que uma vez. Não é esse o caminho do poder? O ônibus parou e o professor de óculos disse que eles haviam chegado, então tinham que se preparar para a entrada do museu. Quando entraram no espaçoso museu, em cujas paredes havia pinturas por toda a parte e relíquias em esferas especiais, o professor disse aos alunos que se comportassem em silêncio e observassem todas as regras. Havia muitas pessoas andando pelo museu, encontrando uma pintura de uma das deusas. Layao olhou para ele, admirando a grandeza dessa pintura. A pintura mostrava uma garota militante com roupas de combate semelhantes às de uma valquíria, mas sem asas. Ela tinha uma espada na mão e Mana girava em torno dela. A cor de seu cabelo era vermelha, mas os lugares que eram iluminados pelos raios do pôr do sol brilhavam com ouro. E eBay ficou surpreso ao dizer que era raro ver a presidente calma e que estava apaixonado por alguém. A garota, olhando fanaticamente para o quadro com as mãos cruzadas em oração, disse que as deusas são diferentes. As deusas e o santo forçaram os 4 reis ferozes a recuar. Isso já não é um milagre neste momento? Alguém muito alto, vestindo uma capa de chuva, passou por trás deles, e ao sentir a aura negativa, imediatamente agarrou a garota pelo braço e a arrastou para longe. A garota, surpresa, perguntou o que ele estava fazendo. Ou ele é uma daquelas pessoas que fazem todo tipo de coisa incompreensível. À frente da presidente, ele lhe disse para ter cuidado, pois esse homem poderia ser perigoso e ele tinha um mau pressentimento sobre ele. É claro que os outros notaram a criatura alta com o manto e todos os alunos começaram a temê-lo, dizendo que ele era muito alto e perguntando por que ele não se movia. De repente, a criatura se afasta da capa e, sob a capa, havia um tipo de monstro humanoide que era de pedra ou cimento, embora fosse humanoide, mas não tinha nada. Não tinha olhos, nem boca, nem orelhas. Seu rosto era enrugado, assim como todo o corpo, mas, apesar disso, ele também tinha músculos. E ao viu a criatura e se assustou. A criatura, sem rosto, abriu algo parecido com uma boca que era apenas um buraco, rosnou e atacou como eBay. Mas ele conseguiu agarrar a garota em seus braços como uma princesa e se inclinou para o outro lado. A garota, agarrada ao pescoço do rapaz, gritava a plenos pulmões. E o rapaz gritava irritado dizendo que eles não tinham rosto, como que podiam até gritar. É claro que o sem rosto deixou todos os alunos horrorizados, e eles fugiram, gritando e em pânico. Alguém gritou para que alguém o salvasse. Outro gritou que era uma criatura. Um terceiro disse que eles deveriam correr mais rápido. Um quarto perguntou como a criatura havia entrado no museu. E um quinto simplesmente gritou a plenos pulmões. E eBay colocou a garota no chão e disse a ela que fosse ajudar o professor com a evacuação e que ele resolveria tudo. A garota, ansiosa, disse a ele para não ser um herói, pois não conseguiria lidar com a criatura sem rosto, mas ele, muito autoconfiante e sorridente, disse que conseguiria lidar com esse monstro. O professor de óculos viu a garota e gritou para que ela saísse mais rápido. O que ela está fazendo e onde está eBay? Eles não têm tempo. A garota disse ao professor que ele não havia decolado e a professora perguntou onde ele estava e ela se virou e viu que eBay estava ao longe. E agora eu estava correndo em direção à pessoa sem rosto que havia agarrado um pobre coitado que estava gritando por salvação. O monstro sentiu o olhar do sujeito sobre ele, portanto, virou-se. Nesse momento, o sujeito estava verificando a descrição do monstro. O nome era sem rosto, nível 7, e a descrição dizia que quem visse seu rosto morreria e também que o monstro era lento e estúpido. Mas ele tem uma defesa alta e é forte. E eBay, que se movia rapidamente ao redor do monstro, achava que ele tinha mais habilidades de combate e não era apenas mais rápido. O cara também tinha um as na manga, então ele tinha certeza de que seria fácil. Circulando ao redor dele, ele distraiu o monstro que as pessoas restantes conseguiram evacuar. Mas o monstro não gostou do truque de eBay. Rosnou com raiva e jogou uma pedra em sua direção. O cara, surpreendido, mal conseguiu se esquivar e a pedra quebrou a parede atrás dele. E eBay pensou em como esse sem rosto que não deveria ter cérebro conhece o ataque à distância e, mais ainda, sabe quando usá-lo. Olhando para o buraco na parede, o cara franziu a testa. Esse ataque tinha um poder poderoso e destrutivo, mas ele imediatamente corou quando o fervor diminuiu e as garotas que estavam trocando de roupa apareceram do lado do buraco. As meninas imediatamente gritaram que ele era um pervertido e fugiram. E o rapaz,
Virando o rosto com os olhos fechados, disse a elas que não foi de propósito. Quando voltou a si, disse que agora tinha de se concentrar em outra coisa. Ele olhou para o monstro que já havia arrancado outro pedaço do chão, e o protagonista o amaldiçoou porque não podia se esquivar e, portanto, não conseguiria se esconder. O monstro jogou uma pedra e o cara usou o poder de uma formiga e, sentindo uma onda de força, quebrou a pedra que voava em sua direção e depois encheu a mão de força, acertando em cheio no rosto do oponente. Ele voou na outra direção, bateu na parede e caiu no chão com os fragmentos da parede. O protagonista perguntou se esse gigante estava morto, mas, como se fosse uma resposta a ele, o monstro se levantou dos escombros com um rugido alto, balançando a cabeça para si mesmo. E eBay pensou que, como ele esperava, o sem-rosto tem uma defesa absurdamente assustadora. O protagonista perguntou ao sistema sobre o que havia na loja, e o sistema mostrou as palavras na vitrine de que a oferta de hoje era dele ou de uma espada. A espada aumentava o poder de ataque em 50, mas o preço era de 200 ouros. As informações sobre a espada eram breves. Lá estava escrito que era uma espada forte, uma das mais fortes da história, e o nível exigido era 10. A outra arma era a espada eterna. Seu poder de ataque era 60 e custava 500 de ouro. A espada também tinha os efeitos de provocação e fluxo de sangue e a aparência da espada era cortante. A descrição dizia que era uma das armas de cultivo, já que essa arma não exigia nível. Ele a pegou imediatamente. No início, olhou em volta e viu que não havia ninguém no museu. Ele decidiu que poderia mostrar sua mente. Ele comprou uma espada do sistema e, em troca, ela lhe deu 500 de ouro e a espada apareceu nas mãos do cara. Então, o protagonista gritou espada eterna no intervalo do golpe de espada e balançou a espada, atingindo o monstro no peito. O monstro rosnou e o eBay, vendo que a defesa estava quebrada, usou o mega poder das formigas e deu um golpe no corpo do monstro, destruindo-o em pequenos pedaços. Depois de um tempo, Liao gritou por eBay e o rapaz a viu com dois adultos em capas de chuva. A garota que viu eBay perguntou a ele onde estava o sem-rosto, e ele disse com um sorriso presunçoso que a garota não tinha visto os restos do monstro espalhados pelo salão. Quando eBay olhou a notificação do sistema depois de bater no sem-rosto, o sistema o notificou de que ele derrotou o sem-rosto e, por isso, ele recebeu 360 pontos e 400 de objetivo. Seu nível aumentou em 1 e seu nível atual era 6. O sistema também o parabenizou pelo aumento do nível e lhe deu 5 pontos de atributo. Ao ver essa notificação do sistema, ele pensou que já havia subido de nível. Agora é improvável que ele consiga aumentar o nível apenas com o K. Os homens de capa de chuva que vieram com Liao olharam surpresos para os restos dos monstros aqui e ali, e perguntaram ao cara incrédulo que ele havia derrotado sem rosto e sozinho sem saber. Complacentemente, o rapaz disse que não era difícil. Um homem de capa de chuva e uma cabeça com óculos prateados pediram perdão e disseram que primeiro tinham de investigar e que lhes foi pedido que voltassem para a aula. O homem acenou com a cabeça, despediu-se deles e foi embora. Mas o velho que estava olhando para ele pensou que esse aluno era muito forte, embora ainda não tivesse despertado. Talvez ele seja apenas um forte artista marcial. Depois de um tempo, uma risada alta e satisfeita soou na cidade. Quem era a risada do protagonista e do terceiro chefe da cidade de Qinduang Zengogo. Ele era um homem punk com um rosto gentil, um bigode pequeno e óculos redondos. Estava vestido com uma jaqueta laranja simples e ria com muita satisfação. Ele disse que, como esperado, sendo um aluno da terceira escola superior da cidade de Qian, ele poderia até mesmo lutar sozinho contra o sem-rosto. Ao ouvir tais elogios, eBay até se sentiu envergonhado e coçou a cabeça, dizendo que ele o estava envergonhando. Ele estava apenas aumentando rapidamente seu poder de combate. Naquele momento, alguém disse que derrotar um sem-rosto com as mãos nuas não é apenas um grande poder de combate. Eles se viraram para o lado com uma xícara de café na mão e disse que agora apresentaria essa pessoa para eBay. Li King era um homem de meia idade que já havia presenciado várias guerras, por isso seus olhos eram afiados como os de uma águia. E ele próprio era rigoroso como um oficial experiente. Ele tinha cabelos grisalhos curtos e olhos azuis. Estava vestido com uma capa de chuva cinza. E sob a capa de chuva estava o uniforme dos órgãos. O homem muito sério franziu as sobrancelhas, olhou e disse: "Não é para assustá-lo. Ele é a esperança da escola deles. Ele é a esperança de sua escola." Enquanto o homem pedia perdão por ter assustado alguém e perguntava se foi ele quem matou o sem-rosto sozinho, como chefe da polícia, ele precisava que o cara esclarecesse a situação para ele. Depois de pensar um pouco, o rapaz acariciou o queixo e disse que lhe parecia que o sem-rosto era estranho. O homem, surpreso com isso,
Perguntou o que o sujeito queria dizer e ele se lembrou de como o homem sem rosto, envolto em uma capa, apareceu no museu e então começou a história. Os sem rosto são monstros que vagam sozinhos por toda parte. Mas como ele conseguiu entrar nesse museu de covardes? O soldado se levantou e perguntou se havia mais alguma coisa. O sujeito, acenando com a cabeça, lembrou-se de como o sem rosto olhava ao redor do salão e disse que havia notado que, enquanto eles estavam lutando, o sem rosto estava apenas correndo pelo salão de exposições. Se ele estava procurando algo por algum motivo, o policial deu um suspiro de alívio e agradeceu a ajuda do rapaz. Sem sorrir, ele lhe desejou boa sorte na investigação. Eles estenderam as mãos. Durante o aperto, Liebey ficou surpreso com o fato de o policial estar apertando sua mão com tanta força. Talvez ele estivesse verificando. Sorrindo, ele disse: se é isso que ele quer, então ele precisa revidar e também apertar a mão do policial. Já que o policial usou os poderes do desperto e não vai dar certo para ele porque esse é o poder com o qual o próprio Deus o dotou, ou talvez outra coisa com um suor frio. O cara gritou interiormente, dizendo que esse é o poder do desperto. Ele é pelo menos 10 vezes maior do que o de uma pessoa comum. Naquele momento, alguém com a mesma roupa e capa de chuva, sendo agora um funcionário, entrou no escritório e o chamou. O funcionário olhou para ele e perguntou o que ele havia trazido, e ele disse que a alta gerência havia lhe pedido para entregar este documento. Ele deveria dar uma olhada nele. Sacudindo a mão do Liebey, ele concordou e foi até o policial dizendo que o protagonista estava livre e Liebey, por sua vez, ficou irritado com o comportamento desse policial e se perguntou se ele estava irritando tanto a todos. Enquanto lia os documentos, Li King leu em voz alta, com uma expressão nervosa, o que estava escrito no documento, ou seja, que ele diria a todos que um problema muito grande estava por vir. Nuvens claras flutuavam em um céu azul calmo sob o sol radiante, e havia comida deliciosa de todos os tipos sobre a mesa, desde sopa até frituras e aditivos. Tudo aqui estava repleto de comida, e tudo isso era apenas para uma pessoa, ou seja, para alguém com brilho nos olhos. Em minha opinião, essa comida caseira quente é uma das melhores coisas do mundo. E se você adicionar carne de lobo ciclope, que, segundo os rumores, tem um sabor melhor do que o mel, tudo se tornará ainda mais incomparável. Depois de comer uma parte, ele gritou em gíria que estava muito saborosa e que os rumores ainda não eram verdadeiros. Mas o mais surpreendente é que o sistema apareceu na frente dele, dizendo que o jogador havia comido a carne do monstro e, portanto, sua força de defesa aumentou em 0,1 ponto. Surpreso com isso, ele gritou que isso era bom. Se ele a comesse regularmente, quanto sua postura aumentaria após cada pedaço de carne? Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, razão pela qual seu banquete, que já era lindo, ficou ainda mais lindo, dizendo que é assim que a carne comum difere da carne de monstro. Ele assentiu, dizendo que ela valia seu dinheiro depois de comer o suficiente para fazer seu estômago inchar. Ele deixou o resto para amanhã e foi para seu quarto. Em seu quarto, começou a verificar a loja do sistema, onde encontrou duas coisas que chamaram sua atenção. Era um frasco de líquido escarlate. Um deles era fino e se chamava poção de recuperação pequena e seu preço era de apenas 10 ouro e seu efeito era uma recuperação de 100 HP. E depois da poção, o efeito uivante durava 5 minutos. A outra, o mesmo líquido, mas mais espesso e de aparência mais rica, era chamada de poção de recuperação grande e tinha um preço igual a 100 de ouro. Ela também restaurou 100 de seu HP, mas ele não teve nenhum efeito uivante após a poção. Olhando para elas, o protagonista disse que essas são mais duas coisas que podem restaurar sua resistência, e elas tinham um efeito interessante. Decidindo experimentar uma versão pequena, ele bebeu. Sentiu o brilho ao seu redor, mas antes que pudesse se surpreender, ele ouviu um barulho e imediatamente se virou, pensando no que era, pois não estava esperando convidados. Ele se aproximava cautelosamente da porta. Ele começou a olhar pela fresta. Lá ele viu a silhueta de um homem sentado em frente à sua mesa, sem entender quem era. Ele imediatamente atacou o convidado não convidado com um chute, depois que seu golpe derrubou a cadeira. Ela gritou suas perguntas, perguntando ao estranho quem ele era e o que havia esquecido aqui. Em geral, o que ele iria fazer? De repente, sua raiva diminuiu imediatamente e ele reconheceu a pessoa à sua frente. Era a líder de sua turma, ou seja, Liao. Enquanto Liao olhava para o rapaz que estava sentado em cima dela e corava, deu-lhe um tapa no rosto, o que fez com que ele se levantasse de cima da mulher com uma marca de palma no rosto. Ela olhou para o garoto com desprezo e perguntou se ele não havia sido ensinado a bater nas portas ou se poderia tocar a campainha e chamar o chefe que estava comendo. Perguntou-lhe se ele havia sido ensinado a fechar as portas. Caso contrário, ela viu que a porta estava aberta e, portanto, entrou. Enquanto mastigava a carne, a garota perguntou de onde ele tirava a carne do monstro. Dizem que ela pode aumentar o potencial de esperto. O rapaz disse apenas que a comprou no matadouro, acrescentando que lhe disseram que era muito rara. Então,
Depois de comer outro pedaço de carne, o rapaz perguntou ao chefe o que ele merecia. Sua visita, dessa vez com Liao colocando os pauzinhos na mesa, disse algo sobre como o sem-rosto apareceu e como ele o destruiu. A garota notou como a névoa verde estava se dissipando. A garota continuou dizendo que, ao que lhe parecia, era possível que o sem-rosto não entendesse o que estava fazendo, pois provavelmente estava infectado. Inclinou a cabeça em sinal de dúvida. O rapaz perguntou sobre o que ela estava falando e a garota disse que o monstro 359 era um exemplo disso. Esses monstros são capazes de infectar e subjugar outros monstros. Enquanto ela falava, o rapaz estava se divertindo com a comida, o que deixou a garota furiosa e gritou com ele, perguntando se ele estava ouvindo o que ela estava dizendo. O rapaz que estava pisando na moça disse que isso era inapropriado agora e a moça, perplexa, perguntou por que o rapaz estava comendo um novo pedaço de carne e ele disse que entendia as preocupações da velhice, que talvez houvesse outros infectados, mas que seria melhor se ela olhasse a situação pelo outro lado. A polícia chegou rapidamente e até o próprio chefe da polícia, Li King, se juntou à investigação. Algo estava errado aqui. Portanto, também não está claro por que o sem-rosto decidiu aparecer no museu de uma forma tão incomum, sem medo de morrer. A garota surpresa disse que isso não podia acontecer. Talvez estivesse relacionado a isso. O rapaz não entendeu do que ela estava falando. Perguntou à garota do que se tratava. E a garota disse que lhe parecia que isso estava relacionado a uma história trágica. Era uma vez um lagarto fraco, que infelizmente foi mordido. É claro que tudo isso aconteceu em uma floresta desconhecida ou em qualquer outra colina. Quando o lagarto chegou à beira da água, ficou surpreso ao descobrir que seu corpo ficou preto e seus olhos, ao contrário, ficaram vermelhos. É claro que o lagarto também percebeu que havia crescido um pouco e, portanto, começou a ceder aos instintos e a caçar a cada alimentação subsequente. Ele ficou mais forte e maior, e isso intoxicou o lagarto, pois seu corpo estava ficando cada vez maior e seus antigos companheiros já eram presas. A lei da selva. O forte come o fraco, e seus antigos companheiros já eram fracos em comparação com ela. Gradualmente, ele cresceu e adquiriu não apenas sabedoria e um físico forte semelhante ao de um dinossauro, mas também uma força extraordinária. Nenhuma criatura conseguia resistir à erosão da névoa negra em seu corpo, e seu poder fazia todas as criaturas tremerem. Depois de milhares de anos de luta, o lagarto se tornou o merecido rei dos animais dessa área. Todos, de pequenos a grandes, a obedeciam, e não importava a raça do monstro, se ele era um touro, um lobo ou até mesmo um grifo. Cada um deles obedeceu ao rei dos animais. No entanto, a ganância não tem limites. E agora a ganância do rei começou a se manifestar. A força e o poder que ele tinha não eram suficientes para ele. Ele queria ainda mais força e ainda mais poder. Então, um dia, em um lugar distante, ela sentiu alguém mais forte do que ele. Mas o lagarto foi até ele de cabeça erguida. No início, ela decidiu ganhar ainda mais força para acumular força. Ela chegou à cidade, sentindo que poderia se tornar mais forte se devorasse um número suficiente de pessoas. Ela era poderosa e devorava tudo o que se movia. Nesse ritmo, ela se tornou o quinto rei dos animais, e nesse momento, os deuses fizeram sua jogada. Embora a luta tenha sido difícil e épica, o recém-nascido rei dos animais foi derrotado e Deus estabeleceu um círculo mágico, selando seu cadáver no subsolo da cidade para evitar problemas futuros. E a cidade King era uma cidade construída sobre as ruínas dessa batalha. Surpresa! E Ebei estava ouvindo a história com o rosto pálido e perguntei a Liao o que ela queria dizer. Dizendo que essa história poderia estar de alguma forma relacionada ao incidente que aconteceu, Liao fechou os olhos e balançou a cabeça, dizendo que havia muito pouca informação para julgar sobre isso no momento. Mas mesmo que o chefe do serviço de aplicação da lei tenha sido enviado para investigar, não importa como você olhe para isso, não é algo insignificante. Depois de ouvir tudo isso, o cara em pânico gritou que isso estava errado e não era justo. Como ele poderia lutar contra o chefe se ainda nem tinha saído da aldeia dos novatos? A garota que não ouviu se levantou da cadeira e agradeceu ao rapaz por ter resolvido suas dúvidas e também pela comida. O rapaz deu o braço a torcer, dizendo que não havia nada a agradecer e a garota disse que, de qualquer forma, ele deveria ser mais cuidadoso no futuro. O rapaz lhe disse a mesma coisa e combinou que se encontrariam na escola no dia seguinte. Na escola, na classe do protagonista, um professor de óculos ajustando os óculos disse que as agências de aplicação da lei lidaram com os sem rosto ontem, então os alunos não precisam mais entrar em pânico. Um aluno perguntou ao professor se era verdade que, na noite passada, as agências policiais pegaram 13 sem rosto tossindo secamente. O professor disse que isso era verdade e complementou com o fato de que os sem rosto têm estado muito ativos ultimamente. O professor também pediu aos alunos que não saíssem desnecessariamente ao ar livre ouvindo tudo isso, e o protagonista pensou que o número de criaturas infectadas havia aumentado significativamente, mas parece que elas ainda podem ser controladas. Então,
Olhando para baixo, o cara continuou a pensar: não importa como você veja isso, eles precisam aumentar sua força porque haverá ainda mais pessoas sem rosto. E eBay tinha medo de que as pessoas não conseguissem lidar com isso. Isso aumentou ainda mais seu desejo de se tornar mais forte. Enquanto o rapaz estava pensando em si mesmo, o professor continuou suas palavras, dizendo que, além de tudo isso, um enviado do administrador-geral da região de Jiangnan visitará a escola amanhã. Portanto, os alunos devem se provar da melhor maneira possível. As meninas da classe, quando souberam do mensageiro, sorriram de alegria, olharam para frente, com muita fofura e agradeceram pela sorte. Mas os rapazes da classe ficaram surpresos e perguntaram uns aos outros se o rei havia dito que a escola de ensino médio número 3 era tão famosa que o próprio enviado a visitaria. Meo Yao começou a falar em voz alta sobre quem mentiu: o principal guardião do sul do rio Yangtze. Além disso, ele é uma das 3 pessoas despertas mais fortes de toda a região de Waxia. Depois de toda essa explicação, a garota disse que se essa pessoa vier aqui, significa que tudo está realmente sério. Com um pouco de amargura, o rapaz pensou consigo mesmo porque começou a se sentir mais inseguro quando ouviu esse nome. De repente, nesse momento, uma notificação do sistema apareceu na frente do protagonista, dizendo que os jogadores de nível 10 poderiam abrir um sistema profissional. Depois de ler isso, o rapaz pensou em como seria esse sistema profissional. Algo legal está esperando por ele no nível 10, mas agora, mesmo para eBay, ele recebeu pouca experiência, então precisa encontrar outra maneira de aumentar o nível rapidamente. Por fim, a campainha tocou e todos saíram, assim como ele, que estava na rua. Alguém ligou para Nai e o toque do celular tinha uma música incrivelmente ruim. Um transeunte sussurrou para um amigo que o toque de celular desse cara era ruim, mas o amigo disse para ele ficar quieto. E eBay pegou o telefone e ouviu a voz do ousado chefe do matadouro. O chefe lhe disse, com uma cara de satisfação, que um monstro raro havia aparecido fascinado por isso. O protagonista perguntou o quão raro era o monstro, e ele disse que era uma fênix de 3 cabeças. Em seguida, ele perguntou complacentemente se ele tinha um animal raro o suficiente para ele. O protagonista, surpreso e animado, disse que esse era um animal muito raro, é de alto nível, e então ele perguntou onde eles poderiam obtê-lo. O chefe disse que seus amigos da equipe de aventura o pegaram. Há 2 machos e uma fêmea, 800 mil para um macho e 500 mil para uma fêmea. Então o chefe perguntou ao eBay se ele aceitaria. O cara, é claro, disse que aceitaria e pediu ao chefe que os deixasse para ele. O chefe, balançando a cabeça com satisfação, lembrou o garoto de cabelo branco de não se esquecer do dinheiro. Um pouco de suor frio. E eBay se despediu dele, assim que desligou o telefone, reclamando que não tinha dinheiro suficiente. De repente, alguém o agarrou pelo ombro e o menino se virou e viu Li Yao. A garota, ainda com o uniforme da escola, perguntou-lhe por que ele sempre andava por algum lugar depois da escola, especialmente em um horário tão perigoso. O rapaz, com lágrimas nos olhos, disse a ela que não tinha dinheiro suficiente ultimamente e perguntou se ela conhecia algum tipo de trabalho paralelo. A garota perguntou a ele, surpresa, sobre o dinheiro, e o rapaz, balançando a cabeça, disse que havia uma falta catastrófica de dinheiro. A garota, depois de pensar um pouco, disse que, se precisasse de algo, ligaria para ele e, se ele ajudasse, ela pagaria. O rapaz olhou para a moça com surpresa e pensou consigo mesmo que ela parecia não apenas bonita, mas também rica. Então, fazendo uma pose nobre, colocou a mão no coração e disse a ela que não se preocupasse com nada. Independentemente do que ela pedisse, ele aceitaria essa tarefa. Então, ele ficou até um pouco envergonhado por causa de suas palavras. A garota, vendo como ele estava corando, também corou e gritou que ele não deveria pensar em nada disso. Ela estava completamente indiferente a ele. O rapaz, que tinha feito uma cara de robô sem emoções, deu um tapa no peito e disse que estava realmente pronto para fazer qualquer coisa, porque agora ele realmente precisava de dinheiro. A garota, tossindo, disse secamente que deveria ser assim, apontando para ele, disse que amanhã ele deveria ficar com ela o dia todo. O rapaz certamente caiu em um estado de estupor com essas palavras. A estátua de um homem com barba rala e cabelos ondulados, vestindo roupas da Roma antiga e com um livro nas mãos, estava à esquerda, e, à direita, havia outra escultura de um homem já mais musculoso, com barba e cabelos longos e espessos. Em sua mão, havia um cajado cuja extremidade tinha a forma de um raio que, enquanto estava diante deles, sob os raios de sol que a iluminavam, orava por eles. Li Yao e eBay olharam para as estátuas com surpresa, pensando que esses 2 homens idosos eram os deuses mais reverenciados, Jeová e Zeus. Parece que eles são muito majestosos, pois sem eles a terra provavelmente se tornaria um paraíso para os animais selvagens. Coçando a nuca, o rapaz, sentindo-se desconfortável, perguntou à garota que ela havia dado uma quantia bastante alta só para que ele a acompanhasse até aqui. Era muito estranho. A moça,
Depois de parar de orar, começou a repreender o rapaz, dizendo-lhe que as orações podem aumentar a chance de ele despertar, mas ele continua a ignorá-los. Nesse ritmo, seu poder não despertará de forma alguma. Em seguida, a garota acrescentou que, se ele não orasse, definitivamente não acordaria. Depois, apontando para si mesma, disse-lhe que tomasse o exemplo dela e também orasse. O rapaz, olhando para a moça com incompreensão, pensou que realmente não entendia o mundo em que os ricos gastam $500 mil só para ter um pouco de sorte. De repente, o rapaz notou que as pessoas estavam rezando não apenas para estátuas, mas também para retrato, e perguntou ao chefe, surpreso, se havia alguma utilidade em rezar para pinturas. A moça disse que é claro que isso é útil porque a pedra original de Deus é muito valiosa. Não há muitas delas em todo o mundo. É por isso que a maioria das pessoas reza para estátuas e retratos. O cara surpreso perguntou qual era a pedra de Deus original. A garota olhou para ele com desprezo e perguntou o que ele estava fazendo na aula. A mesma coisa foi dita na escola, mas, apesar da reclamação, a garota começou a explicar. A pedra original de Deus é uma pedra que é irradiada pela divindade e tem poder divino. A estátua feita com a pedra pessoal do Deus tem um pequeno poder dos deuses e pode abençoar os fiéis. Mas, além das estátuas, também se reza pelos retratos. Isso também pode aumentar a chance de despertar. O homem, sorrindo, pensou consigo mesmo que não acreditava em nenhum deus. Desde que tivesse um sistema, ele poderia se tornar o mais forte. Mas, de repente, ele pensou no fato de que há tantos deuses, mas não há nenhum chinês. Então, ele se interessou pelo assunto e perguntou à garota se ela tinha ouvido algum mito ou lenda sobre os deuses chineses. A garota levantou os ombros com pesar e disse que a China é uma terra abandonada pelos deuses, onde não há lendas sobre eles. Esse fato pareceu muito estranho para ele, pois deveria haver lendas sobre deuses em todos os lugares, e a China é um dos maiores países. Então, por que não há lendas? E é possível que alguém esteja escondendo essas lendas ou até mesmo as tenha destruído. Levantando a cabeça e olhando para as estátuas, ele pensou que, já que tinha vindo a este mundo como chinês, era seu dever descobrir a verdade sobre seu país. O rapaz disse à menina Li Yao que, de repente, tinha um assunto urgente e se despediu dela, e ela perguntou se ele queria orar um pouco mais, pois despertar não é uma tarefa fácil. O rapaz, sorrindo, levantou o polegar e disse que ela não deveria se preocupar com ele, pois nem mesmo ele acorda. Mais cedo ou mais tarde, ele se tornará mais forte do que os próprios deuses. Ao ouvir uma declaração tão arrogante, a garota pensou que ele havia enlouquecido completamente. De onde ele tirava tanta confiança? O rapaz saiu do templo presunçosamente, pensando que era hora de aumentar sua força no porão escuro, que era iluminado apenas por lâmpadas nas paredes. Ouvia-se o som de metal contra metal. Havia gaiolas reforçadas com talismãs e um monstro na gaiola olhando para as informações na janela ao lado da criatura de 3 cabeças com a parte inferior do leão e a parte superior da águia. Ele com a cabeça acenou para ele mesmo. Na janela, estava escrito que se tratava de uma fênix macho de 3 cabeças e que seu nível era 20. Ele tinha 15 habilidades de combate e as características diziam que ele tinha 3 cabeças, cada uma com os atributos de trovão, fogo e vento. O sistema também alertava o jogador para não se aproximar, pois se ele colidisse com ele, morreria definitivamente. Havia também uma fênix fêmea na gaiola. Ela tinha nível 17 e 12 habilidades de combate. Suas características eram as mesmas do macho que olhava complacentemente para o monstro. O chefe perguntou ao rapaz como elas eram para ele, pois estavam preparadas, especialmente para ele que as olhava com surpresa. O cara disse que eles eram muito perigosos. Ele não achava que eles fossem tão fortes para si mesmo. O protagonista os comparou com o sem-rosto, cujas habilidades de combate eram de apenas 85, e percebeu que o último, contra o pano de fundo desses animais, era apenas lixo. Em seguida, voltou-se para o chefe, perguntando se ele não havia dito que havia 3 fênix. O chefe disse que era difícil capturá-los, então seus amigos enviaram o resto mais tarde. E quanto ao dinheiro, o protagonista sorrindo disse para não se preocupar. Ele enviaria tudo para o chefe depois de um tempo. Mas será que o chefe poderia apresentá-lo aos seus amigos? O chefe perguntou por que eBay precisava do dinheiro e ele disse que queria pedir a eles que o ajudassem a capturar os animais no futuro. Em seguida, o rapaz disse com entusiasmo que queria acabar com todos os monstros e que queria se tornar invencível. Olhando para ele, o chefe pensou consigo mesmo que parece que esse cara leu o romance. Ele não entende nada do que está falando. Então, suspirando, ele disse que contaria a eles sobre ele. Ao mesmo tempo, o homem olhou para os animais e pensou que, com sua força atual, não conseguiria lidar com eles. A maneira mais segura seria esperar e fazer isso junto com os amigos do chefe. Com um aceno de cabeça, ele disse ao chefe que o chamasse quando seus amigos estivessem em casa. O protagonista começou a tomar banho e, de repente, ouviu um estrondo. Surpreso,
Ele começou a olhar em volta da porta do banheiro com espuma no cabelo, pensando que tipo de som era aquele. Há realmente alguém lá fora? Ele não acreditava em seus pensamentos, mas achava que era o som de um tanque se aproximando puxando uma toalha. Ele pensou que não era seguro estar na cidade agora, então deveria dar uma olhada no que estava acontecendo lá. Ele queria abrir a porta, mas, de repente, alguém o derrubou, o que fez com que o cara pulasse para trás. Alguém bateu na porta e ela voou e se chocou contra a parede. O protagonista surpreso olhou para a porta e depois para a passagem, que também estava toda aquecida. O fervor diminuiu e ele viu uma linda garota com cabelos cor-de-rosa, olhos afiados e um pé levantado com botas. Ela colocou o pé no chão e cruzou os braços sob o peitoral como se nada tivesse acontecido. Perguntou-lhe que ele era o pervertido que estava procurando por eles. A propósito, havia algo parecido com uma arma em suas costas. Era Luoyan, membro da equipe de caçadores de aventuras, filha de Lu King. O cara se recuperou do choque por alguns segundos e depois gritou com a garota, perguntando quem ela era e também chamando-o de pervertido. Em geral, ela é inadequada porque acabou de bater a porta da frente da casa dele. A garota com um rosto indiferente lhe perguntou se não era normal fazer isso em casa. E então a toalha caiu e ele ficou envergonhado. Imediatamente, ele se levantou e disse isso. De jeito nenhum. A garota passou por ele, dizendo-lhe para parar porque não estava nem um pouco interessada nisso. Ela disse que eles haviam entregado o último fênix de 3 cabeças e que eles estariam esperando no matadouro, na parte subterrânea do matadouro. Uma fênix de 3 cabeças estava em uma gaiola e, em frente à gaiola, em uma colina, estava sentada a garota de cabelos cor-de-rosa. Ao lado dela, estava um homem idoso, de constituição forte, cabelos grisalhos jogados para trás e olhos afiados. E Ebei e o chefe estávamos em pé na frente deles. O chefe apresentou seu amigo dizendo que ele era seu amigo do grupo de aventura e o próprio homem, que usava uma capa de chuva marrom e uma camiseta branca, apresentou-se como Luo Qingshan. O Ebei se sentiu um pouco desconfortável e pensou consigo mesmo que, como era de se esperar, com um aventureiro forte parado à sua frente, ele sentiu uma sensação de opressão. Em seguida, o homem apresentou sua filha, Lu Liang, olhando para ela com os olhos arregalados. Ele pensou consigo mesmo que ela era uma mulher terrível. O homem perguntou por que ele queria vê-los, e o homem disse a Ebei que precisava de um grande número de animais selvagens e que esperava cooperar com eles. O homem perguntou, desconfiado, por que ele precisava de tantos animais selvagens, e o homem disse a Ebei que possuía uma arte marcial herdada de sua família e que precisava matar animais selvagens para se tornar mais forte. É claro que nenhum dos caçadores acreditou nele, e o chefe simplesmente deu um tapa na testa dele. O homem olhou para o cara com pena e disse que achava que ele tinha sido leviano, pois nunca tinha ouvido falar de algo assim. A garota, olhando para o cara com desprezo, disse ao pai que ele era apenas um tolo pervertido com uma mente normal. O homem, furioso com as palavras da garota, gritou que era melhor ela ficar calada, e a garota suspirou, como se tudo com o homem não tivesse solução. O homem disse que, como o cara havia pago, a fênix de 3 cabeças era dele e perguntou se ele tinha certeza de que queria matá-los. O homem assentiu e disse que não tinha força suficiente no momento e que, portanto, precisava da ajuda deles para que o espancassem até a morte. O homem apenas acenou com a cabeça e foi até o grifo. Era uma fêmea e ela estava vendo um homem em seu território. Seus olhos se encontraram e o homem, com um puxão, bateu na cabeça dela e a fêmea voou na outra direção. Mas ela logo se levantou e rosnou, fazendo ondas sonoras. O homem ficou surpreso, e o chefe e a garota taparam os ouvidos. Então a garota percebeu que o jovem protagonista não estava me movendo. E como se não estivesse percebendo o rugido, a garota pensou consigo mesma que parecia que esse cara não se importava com o rugido de uma fênix. Será que esse cara pervertido realmente tinha algum tipo de poder nesse momento? O homem pulou alto no céu e já estava se preparando para acertar a fênix. Ele rapidamente atravessou a lateral da fera e a atingiu em uma das cabeças, quebrando-lhe o crânio. O rosto espirrou tinta vermelha e a fênix caiu no chão. O homem saiu da gaiola e se aproximou do protagonista, dizendo que lhe restava dar o último golpe, e ele deixou isso para o rapaz. O cara deu um grande grito para si mesmo, caminhou em direção ao grifo e, ao se aproximar dele, acertou no bico. É claro que nada aconteceu e o sistema notificou de que sua força estava muito baixa e, portanto, ele não poderia ficar protegido. A garota de cabelos cor-de-rosa, vendo suas tentativas, sorriu e disse a ele que não desperdiçasse sua força em vão, pois o cara nem tinha acordado. Mas o rosto dela ficou chocado quando o cara, usando sua habilidade, começou a ficar sem parar socando o bico do monstro. A garota perguntou ao pai,
incrédula, se ele estava vendo mesmo que ela. A força desse cara continua a crescer agora? O homem franziu a testa e pensou consigo mesmo que isso é realmente possível, tal poder sem despertar. Sério? O cara não estava mentindo sobre a arte marcial da família a essa altura. Sabe, sem prestar atenção, ele estava martelando o bico do monstro, gritando o tempo todo que precisava ser mais forte. Ele gritava que não acreditava que não conseguiria romper a proteção desse monstro, e cada um de seus golpes se tornava mais forte, liberando ondas de energia, gritando com toda a sua força. Ele bateu pela última vez, e ouviu-se um som crepitante. E agora a cabeça do grifo se despedaçou, e uma notificação do sistema apareceu na frente do cara dizendo que ele havia derrotado o grifo de 3 cabeças. E, por isso, ele recebeu 7.000 de experiência e mais 3.500 moedas de ouro como bônus. Imediatamente após essa notificação, seguiram dizendo que ele havia aumentado seu nível. Depois, de 6 para 7 e de 8 para 9. No final, havia outra notificação parabenizando o jogador por aumentar o nível. Ele recebeu 21 pontos de atributo gratuitos por isso. E aqui está outra notificação parabenizando o jogador por obter uma nova habilidade chamada Rugido de Leão. A descrição dizia que essa habilidade consome metade da resistência. Um rugido com um aumento de 3 vezes nas habilidades de combate. A habilidade atacava todos os inimigos à frente. Ele também tinha um recurso na forma de uma chance de atordoar o inimigo e esmagar os órgãos internos do inimigo. Depois de ler a descrição, coçando o queixo, o cara disse que o rugido do leão é uma habilidade para um ataque em massa. Portanto, antes de usá-la, ele deveria levar tudo em conta e pensar exatamente em como usá-la. Depois, afastando a habilidade, ele abriu sua janela de status. Como sempre, seu nome era eBay. Havia um aluno na coluna ocupado, mas o nível subiu para 9. Essa é a quantidade de experiência. Depois vieram suas estatísticas de força, que eram 16,3. Agilidade, 7. Defesa 8,2. E inteligência 10. E, é claro, no final ele tinha 21 pontos de atributos livres. Ao ver um status tão magnífico, ele não pôde deixar de pensar que matar feras fortes valia a pena nesse momento. O velho lhe disse que ele tinha boa força, mas era uma pena que não conseguisse usá-la adequadamente. Após o treinamento, ele poderia se tornar mais forte em pelo menos 20%. Por isso, o velho acrescentou que, se ele quisesse ficar mais forte, que viesse à cozinha, forjaria o cara e, depois de perguntar a ele, prometeria que com certeza viria. A garota, quando estavam caminhando, disse ao pai que parecia que o homem também era um pervertido. Parando, disse que o cara, depois de matar a fênix de 3 cabeças, tinha ficado mais forte e era incrível. Em casa, o protagonista tenta abater as fênix com uma espada, pensando que essas fênix são difíceis de abater, mesmo com uma espada. Além disso, eles são muito grandes. Bem, isso era uma vantagem, pois logo ele receberia excelentes atributos da fênix. Conheço o próprio grifo, ou melhor, seu cadáver estava deitado na sala. Naquele momento, ele recebeu uma ligação e pegou o telefone. Ele ouviu uma pessoa gritando com ele, perguntando onde ele estava porque havia perdido o dia inteiro na escola. O protagonista, com uma expressão séria no rosto, disse que tinha que confessar algo para a garota e para a escola, como se fosse algo sério. Ela se surpreendeu com o que ele estava falando e disse que iria procurá-lo imediatamente. Correndo em direção à casa dele, a garota silenciosamente xingou o cara, chamando-o de idiota. O Manha termina por aqui. Espero que todos tenham gostado e peço que deixem sua opinião sobre o conteúdo. Obrigado, e até a próxima.